Preciso te atualizar sobre reforços no Galo. Alex Telles cada vez mais distante do Botafogo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Galo, que quer ainda mais 4 reforços, mesmo depois da chegada de Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, contratado após sair do Istambul Başakşehir. Os alvos do Atlético para metade do ano. Um zagueiro canhoto para substituir Júnior Alonso. Um primeiro volante, um meia e um ponta. Surgiu nas últimas horas a especulação de que o ponta pode ser Matias Vargas. 29 anos de idade, atua como ponta esquerda e ponta direita e joga no Al Fateh da Arábia Saudita, temporada passada das mais interessantes. 31 jogos, 10 gols e 5 assistências. Segunda temporada dele no futebol saudita, ele havia sido comprado a custo zero do Shanghai Port. Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do Atlético para entender em que pé estão essas negociações por outros reforços. Tô aguardando a resposta, assim que tiver qualquer comentário, conto para vocês, beleza? E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. O Giovanni Braga, boa noite, o Galo, notícias? Deixa eu contar um pouco uma informação importante. Eu estava conversando com o empresário do Bernard, o Adriano Espadoto, tá? E aí eu perguntei, Espadoto, como é que tá a situação do Bernard? Ele fica, não fica? Ele Nicola, eu recebi uma proposta de €1 milhão do Panathinaikos, tá? E aí, é importante resgatar uma conversa do staff do Bernard com dirigentes do Galo, coisa de 2 meses atrás. Vocês vão lembrar que teve um gol que o Bernard fez, que ele comemora meio que protestando contra a torcida, a coisa não ficou muito legal, e naquele momento, com o time mal, o Galo, até pela relação amistosa que tem com o Bernard e com o seu empresário, disse, ó, se você trouxer alguma proposta na metade do ano e quiser ir embora, a gente te libera de graça. Você chegou de graça, você vai embora de graça. Ou seja, ao trazer uma proposta de €1 milhão, o staff do Bernard está fazendo além daquilo que havia sido combinado uma coisa de 2 meses atrás. Mas, apesar desse interesse do Panathinaikos e da intenção de pagar €1 milhão, não vai haver negociação, tá? O Bernard decidiu ficar, o Atlético também não tem a intenção de liberar o Bernard. A verdade é que o Barba, o técnico do Galo, ama, eu acho que talvez seja um exagero, mas gosta bastante do Bernard e ele continua jogador que tem sido importante. Por exemplo, nos 2 últimos jogos, um gol e uma assistência, tá bom? Fábio Souza, Coutinho tem chance de ir pro Galo? Cara, o Coutinho não se aposentou, tá? O Coutinho optou por não encerrar a carreira. Mas alguém chegou a falar de Coutinho no Galo? Se sim, eu mando mensagem pro Paulo Brax. Coutinho, Galo. Deixa eu ver se alguém já fez essa especulação. Coutinho no Galo meia pode sair. Estão especulando, Coutinho no Galo meia pode sair. Vamos mandar mensagem para o Brax. Confesso que essa eu não tinha. Desculpas pelo horário. Agora já está meio tarde, né? Responda quando puder. Queria saber se o Coutinho pode mesmo ser contratado. Felipe Coutinho, vocês gostam? O que vocês pensam? Alô, Nath Fiuza! Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente no Tiro de Meta desta terça-feira. Chegando pra falar do Atlético, que teve uma segunda-feira importante, viu, Nath? Com palavra oficial do clube, do CEO Pedro Daniel, sobre assuntos importantes. A série Por Dentro do Galo, ela se iniciou nessa segunda-feira, conforme já havíamos dito aqui mesmo no Tiro de Meta de ontem. E ele falou sobre 2 assuntos importantes. O primeiro, a questão do aporte. O Atlético injetou, através da família Menin, 530 milhões, né? Mais de 530 milhões de reais. E esse dinheiro, Nath, vai servir
para amenizar a questão dos juros bancários, que são muito altos e pagos pelo Atlético e que tiram, querendo ou não, uma grana que poderia ser maior de investimento no futebol. Isso foi feito e agora será feita uma reengenharia financeira para que o Atlético possa futuramente e logo caminhar com as próprias pernas em relação à parte financeira. E uma outra parte também comentada por ele, dentro dessa série Por Dentro do Galo, foi sobre o futebol. A gente vai trazer um trechinho aqui da palavra do Pedro Daniel para o nosso ouvinte do Tiro de Meta. Pensando nos resultados esportivos desse primeiro semestre, nós terminamos o Campeonato Brasileiro, essa primeira etapa, na 9ª posição. Nós sabemos de toda a dificuldade, de toda a competitividade do Campeonato Brasileiro, muitos clubes próximos. Nós acreditamos que podemos mais. Nós nos classificamos na Copa do Brasil, estamos classificados também na Sul-Americana. Então nós temos aí um segundo semestre que nós teremos as 3 competições que nós disputaremos. E mais do que isso, nós tomamos diversas decisões muito importantes para o futuro do clube já nesse primeiro semestre. Muito bem, este é o Pedro Daniel e eu quero falar para você agora sobre economia. Com o Galo para o Tiro de Meta, para o repórter Paulo Azeredo. Abraço, Nath. Paulo Azeredo tá de volta, mais Atlético. Fala, Azeredo. Muito bem, Cirilo. Vamos trazer agora aqui novamente o Pedro Daniel na turma do bate-bola. Ele falou sobre primeiro a questão financeira do clube, o aporte, os mais de 530 milhões que foram injetados no Atlético para ajudar nesse momento na reengenharia financeira que será feita no clube, já está sendo na verdade. E agora vai falar sobre o campo, sobre o futebol. Quais são os planos do Atlético daqui para frente, o que planeja o clube depois de 5 meses, 6 meses, podemos colocar assim, mas 5 meses nesse período pré-Copa e que o Atlético planeja daqui para frente. Pensando nos resultados esportivos desse primeiro semestre, nós terminamos o Campeonato Brasileiro, essa primeira etapa, na 9ª posição. Nós sabemos de toda a dificuldade, de toda a competitividade do Campeonato Brasileiro, muitos clubes próximos. Nós acreditamos que podemos mais. Nós estamos fazendo todo o trabalho, todo o esforço, todo o possível para que a gente fique realmente nessa primeira página do futebol brasileiro. Nós nos classificamos na Copa do Brasil, estamos classificados também na Sul-Americana. Então nós temos aí um segundo semestre que nós teremos as 3 competições que nós disputaremos. E mais do que isso, nós tomamos diversas decisões muito importantes para o futuro do clube já nesse primeiro semestre. Fizemos em fevereiro uma mudança bem importante, que foi da comissão técnica, muito alinhada com o modelo que a gente acredita que seja o melhor para o Galo. Uma mudança de perfil de atleta, de idade de atleta, mais competitivo, pensando aquilo que a gente acredita para um segundo semestre muito melhor para o Galo. Então nós fizemos uma primeira janela de transferência também já muito focada nesse sentido, agora com ajustes pontuais para uma segunda janela, mas com uma convicção muito clara de trabalho, não só a comissão técnica, mas siga o Centro de Inteligência do Galo, a direção técnica de futebol, Guilherme, Paulo Brax, eu como CEO e todo o conselho de administração da SAF. Então hoje a gente tem um alinhamento muito claro do departamento de futebol, uma linha que todos estão indo para o mesmo lado, um maior aproveitamento da base, um perfil de atleta mais jovem, um perfil de modelo de jogo mais competitivo, e acredito que no segundo semestre nós vamos ter uma melhora ainda mais constante, pensando nos próximos anos para o Galo. E falando em desempenho esportivo, nós sabemos que nós precisamos melhorar o aproveitamento fora de casa. Mas uma coisa que nos orgulha muito é que nós temos um aproveitamento dentro de casa fantástico. Mais de 80% dos pontos conquistados aqui dentro de casa. Isso demonstra claramente, quando a gente tem a conexão torcida, comissão técnica, jogadores, nós ficamos muito mais fortes. Tá aí, Cirilo, e também do Panzi, Marques, Fabrício, a palavra oficial do clube, do CEO Pedro Daniel, destacando principalmente este desempenho em casa, que o Atlético teve com mais de 80% e da importância dessa sintonia do time em campo com o torcedor na arquibancada. Ô Marques, qual que é a sua visão quanto aos objetivos do Atlético no segundo semestre, citados aí pelo Pedro Daniel? Como o Atlético se apresenta para o segundo semestre e quais as condições de briga do clube, nessa segunda parte da temporada, Marques? Para o segundo semestre, Cirilo, eu acho que uma das metas do clube é fazer uma melhor campanha fora de casa. Dentro de casa com 80% ou mais, um pouco mais de 80%, Paulinho?
de vitórias dentro de casa. 83%. Olha só que número fantástico, né? Então, cara, você tem que equilibrar mais fora de casa, principalmente, Cirilo. Se você quer brigar por uma vaga na Libertadores, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Você está em 9º colocado hoje. Mas se você tem uma porcentagem ok fora de casa, certamente você estaria ali brigando entre os 4, 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que dá a condição de brigar diretamente por uma vaga na Libertadores. Nas Copas, ainda que não foram com jogos vistosos, né? Jogos que enchessem os olhos, né? O Atlético conseguiu os seus objetivos, as suas metas, passando na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro, cara, eu acho que é o calo no calcanhar que o Atlético precisa melhorar, precisa rever e de repente os reforços, né, que supostamente chegarão, terão esse principal objetivo, Cirilo, de ter um time melhor e mais competitivo, principalmente quando for visitante, para ter uma colocação mais positiva na segunda etapa do Campeonato Brasileiro, Cirilo.